Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Aquilo que foi destaque, aquilo que se falou, aquilo que se comentou na mídia norte-americana nessa última semana. Bom, ontem foi divulgado oficialmente pelo Fed, que é o equivalente ao Banco Central do Brasil, a taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Muitos acreditavam que essa taxa aumentaria, mas a taxa foi mantida entre 5,25% e 5,50% ao ano. Isso não é uma boa notícia para o Brasil, porque no mesmo dia houve uma queda na taxa de juros aí no Brasil, que realmente está muito alta. Mas a manutenção aqui, a queda no Brasil, os investidores começam a olhar com mais atenção para os juros americanos. Isso pode causar algum problema em saída de investimentos do Brasil. Mas a taxa foi mantida, espera-se que na próxima reunião do mês de dezembro provavelmente ocorra alguma redução nessa taxa. Vamos falar um pouquinho sobre a morte de Matthew Perry, do seriado Friends, que aconteceu nessa última semana. Até então, até ontem, não havia nenhuma divulgação de laudo oficial sobre a morte do ator, que fez um enorme sucesso, morreu aos 54 anos aqui. E, pelo menos nesse laudo que saiu ontem, foi conclusivo no seguinte aspecto: não havia drogas associadas no dia da morte dele. Mas um outro exame mais sofisticado de sangue, que ainda não saiu o resultado, vai averiguar se ele estava fazendo uso de algum remédio ou alguma medicação de uso prolongado que pode eventualmente ter causado a morte do autor, que realmente, olha, ele fez muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Ele deu declarações que ele já não conseguia mais assistir os episódios de Friends, porque lembrava da época que ele consumia muitas drogas, e foi uma comoção mesmo, muito famoso aqui nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre a invasão também, o ataque de Israel ao grupo guerreiro Hamas, né, em resposta às mortes dos cidadãos israelitas. Infelizmente, as mortes aumentaram na faixa de Gaza. Por quê? Esse grupo terrorista Hamas, ele é especialista em colocar suas instalações militares perto de escolas, hospitais, campos de refugiados. Por quê? Ele sabe que ali ele, entre aspas, ficaria mais protegido. E um ataque de Israel a esses locais, como aconteceram 2 agora recentemente, com muitas mortes, vão morrer inocentes, logicamente, civis que não tem nada a ver com a história. Isso vai ganhar uma proporção na mídia, e ele faz isso de propósito. E existe uma enorme dificuldade para os ataques de Israel conseguir separar os inocentes, os civis, daqueles membros desse grupo terrorista que matou covardemente vários judeus recentemente. Infelizmente, a guerra ali continua, os bombardeios continuam, e vamos torcer para não cair numa vala comum, como já está acontecendo com a invasão da Ucrânia. Pouco se fala, porque agora essa nova guerra ganha uma proporção maior, mas continua morrendo gente na Ucrânia, a miséria, o flagelo em várias regiões. Inclusive, nesse aspecto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos já falou que, se não for liberada nova verba para o governo da Ucrânia, a Rússia tem uma grande probabilidade de vencer essa invasão. Já foram liberados mais de 110 bilhões de dólares. Agora o governo Biden pede mais uma ajuda que o Congresso precisa aprovar, de 64 bilhões, e mais dinheiro pela frente. Por outro lado, o contribuinte americano fica de olho, quer saber até onde isso daí vai. E por falar em dinheiro, na próxima sexta-feira, provavelmente um prêmio de uma loteria aqui vai acumular mais de R$1 bilhão. Isso é normal aqui, para os nossos padrões. O Brasil é elevado, mas o recorde aqui de premiação de loterias acumulado já chegou a mais de R$8 bilhões. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.